Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 3, esta é a aula 11, Você no mundo dos seus filhos. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre o que os seus filhos gostam, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles fazem e o que eles sonham. Isso é extremamente importante para que você possa entender melhor a natureza dos seus filhos, para que você possa criar um relacionamento e um vínculo mais duradouro com eles. Como você já sabe, isso é um importante fator de proteção. Vamos juntos! Vou te fazer uma pergunta. Você realmente conhece seu filho ou sua filha? Logicamente que essa é uma pergunta bem ampla e abrangente. Então a gente vai ser um pouquinho mais específico. Nós vamos fazer um exercício, tudo bem? Você vai responder algumas perguntas específicas sobre seu filho ou sua filha e vai anotar essas respostas numa folha de papel, num caderno, no tablet, celular, onde quer que você queira. Tudo bem? E aí depois nós vamos comparar suas respostas com a do seu filho, para ver se realmente você conhece o seu filho ou sua filha. Combinado? Vamos lá para as perguntas. Quais são os sonhos, anseios e principais objetivos do seu filho neste momento da vida? O seu filho está feliz e satisfeito com a própria vida? Ele tem uma boa autoestima? O que seu filho sente e pensa a respeito de si próprio? Seu filho tem uma personalidade emocionalmente estável? O que ele faz nas horas vagas? Quais são os interesses do seu filho? Tipos de filmes, música, entretenimento, dança, eventos, leitura, disciplinas escolares, etc. Seu filho costuma mentir? Como está o desempenho escolar de seu filho? O que seu filho pensa sobre as drogas? Ele já cogitou consumir algum tipo de droga, mesmo as drogas lícitas, como cigarro e bebidas alcoólicas? O seu filho já experimentou drogas alguma vez? Quando? Ele faz uso habitual ou esporádico de alguma substância psicoativa? Se ele alguma vez fez uso dessas substâncias, qual foi o motivo? O que ele pensa sobre os amigos e colegas que usam estas substâncias? O que ele sabe sobre os efeitos e consequências do uso de drogas? Quem são os melhores amigos do seu filho? Você os conhece bem? Eles frequentam a sua casa? Os melhores amigos de seu filho usam drogas ou têm algum tipo de atitude favorável ao uso? Alguns deles têm algum tipo de comportamento delinquente? Seu filho tem namorada ou está interessado em alguém? Você sabe quem? Como ela é? Que tipo de comportamento ela tem? Muito bem. Agora que você já respondeu as perguntas, já anotou as suas respostas, está na hora da segunda fase. É a fase de você coletar as informações com os seus filhos, para poder comparar suas respostas com as respostas do seu filho, para saber se você conhece seu filho ou não. Tudo bem? Logicamente que obter essas informações pode ser uma coisa simples ou não tão simples. Vai depender muito da abertura do canal de comunicação, do relacionamento que você tem com seus filhos. Então, eu vou te dar duas sugestões que eu faria com as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma de 9 e outra de 18 anos, e eu vou fazer uma simulação de como eu poderia obter essas respostas com as minhas filhas. Logicamente que essa não é a única maneira de obter essas respostas. Você pode usar a sua criatividade, mas o importante é que você possa criar um clima natural, que seja uma coisa natural, não seja uma coisa muito imposta ou uma coisa muito formal e não fique um clima muito pesado. Tudo bem? Principalmente por causa de algumas respostas. Algumas questões são um pouco mais pessoais e isso pode obter essas informações dos seus filhos, principalmente quando eles são adolescentes, pode não ser uma tarefa muito simples, muito fácil. Tudo bem? Vamos lá para os exemplos. Oi filha, tudo bem? Oi. Tudo já? Tá lendo o livrinho aí, né? Uhum. Vamos fazer uma brincadeira, tá? Uhum. Vou fazer uma brincadeira de entrevista. Combinado? Você vai ser minha entrevistada, eu vou te fazer umas perguntas. Uhum. Tá bom? Só que nessas respostas você tem que ser sincero, tem que falar a verdade sobre você mesma. Combinado? Uhum. Vamos lá então, primeira pergunta. Quais são os seus sonhos? O que você pensa sobre o seu futuro, assim? Eu penso que eu vou ser uma veterinária e vou ter 3 filhos. Nossa, que legal! Parabéns! Você se sente feliz, assim, nesse momento da sua vida? Você está satisfeita? Você se sente feliz na sua vida? Uhum. Que legal! Sim. Que legal, filha! Que legal! O que você pensa sobre você mesmo? Quando você olha para si própria, assim, o que você pensa sobre você? Eu penso que eu sou legal, bonita, divertida.
É verdade. Você é mesmo. Muito bom. Quais são os filmes que você gosta de ver? Ai, eu gosto de ver um monte de ação, de super-herói. Só que o que eu mais gosto é Flash e Supergirl. Ah, Flash e Supergirl. Você quer ser que nem a Supergirl. Eu tenho a roupa da Você Supergirl. tem, eu sei que você tem, você ganhou. Muito bem. E música, assim, quais as músicas você gosta? Eu invento. Eu não tenho nenhuma música que eu goste, assim, que eu goste tanto, que eu gosto de ficar cantando o tempo todo. Eu invento, sabe? Ah, você gosta de inventar música. E na escola, quais são as matérias que você gosta na escola? Ciências. Ciências. E as que você não gosta muito? Matemática. Matemática? E vamos lá, outra pergunta. O que você pensa sobre drogas? Eu penso que, como o senhor disse pra mim, assim, eu já aprendi isso quando eu era menor, que a gente não deve usar as drogas, porque elas fazem mal pro nosso organismo, pro nosso corpo. E a gente pode ficar viciado nelas. Muito bem, é isso mesmo. E você tem algum amigo que usa drogas? Não. Não? Muito bem, pessoal. Como vocês puderam observar nesse primeiro exemplo, eu fiz uma brincadeira com a minha filha para ela entrar no clima e responder as perguntas de modo sequencial. Se você não usar essa estratégia, você vai ter que fazer essas perguntas em momentos diferentes ou criar um clima, uma atmosfera natural para que seus filhos sejam o mais sinceros possível. O importante é que você tenha essas respostas e que elas sejam verdadeiras, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo. E aí, filha, tá estudando para a prova? Tô. Tá? É direito administrativo? É. Essa é aquela matéria que você tava com um pouco mais de dificuldade? É difícil e também tem muito detalhe pra lembrar. Muita coisa. É muita matéria? É. Tu gosta dessa matéria? Não. Acho chata. É chatinha, né? É. Você falou que queria ser promotora, não é isso? É, por enquanto é o que eu penso. Mas talvez ainda com o decorrer da faculdade, talvez eu mude de ideia. Mas com certeza eu não vou trabalhar com isso aqui. Mas se você for fazer o concurso para promotora, você vai ter que estudar isso também. Porque cai no concurso, né? Infelizmente. Mas aí, o que você acha? Você tá um pouco preocupado com essa prova aí? Aí eu tô, porque eu já não fui tão bem nas primeiras provas. Eu tô com medo de ir mal nessa também e acabar pegando alguma reprovação. Eu não queria. Então eu tô tentando estudar o máximo que eu consigo pra poder lembrar na hora e ver se eu consigo tirar nota suficiente. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Não, se eu tiver alguma dúvida eu chamo o senhor. Sei que eu não sou professor de direito, mas de repente a gente pode trocar umas ideias aí e eu posso fazer alguma coisa para tentar te ajudar de algum jeito. Tá bom, pai, obrigada. Se eu precisar eu chamo. Tá bom, então. Fora isso, tá tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Só cheio de tarefa acumulada da faculdade, mas fora isso, tudo E o de estágio, como é que tá? tá bem. Eu aprendo bastante, mas às vezes é bom lá porque tem tempo, assim, de estudar, essas coisas assim. Mas, assim, não é uau, quanto aprendizado. Mas até que aprende, assim, um pouco, querendo ou não. Legal. Qualquer coisa é só chamar. Tá bom, papai. Falou. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, eu procurei me aproximar da minha filha para saber o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo. Eu percebi que a preocupação dela nesse momento era a prova, que ela não estava com um pouco de dificuldade em uma determinada matéria. E essas informações são importantes para que a gente possa acompanhar nossos filhos e a gente possa identificar o que está acontecendo na vida deles, quais são as maiores preocupações, os maiores anseios da vida deles neste momento. Essa abrangeu algumas áreas, né, algumas questões dessa lista toda de questões que eu estou sugerindo, mas é importante que você possa identificar quais são os melhores momentos para fazer cada pergunta.
Não vai ser sempre possível você fazer todas essas perguntas de modo sequencial, como foi no primeiro exemplo. Então, principalmente quando a gente trata com filhos adolescentes, a gente tem que, às vezes, identificar qual é o melhor momento para conversar sobre determinadas coisas. Então, vocês têm que estar sempre atentos para isso. O mais importante é obter as informações de modo natural e criando uma atmosfera para que seus filhos possam dizer sempre a verdade, sempre ser sinceros com vocês. Tá bom? Para ajudar seu filho ou sua filha, seja ele uma criança ou um adolescente ou mesmo um jovem adulto, é importante que você consiga entender os seus filhos em cada momento da vida. Para isso é importante que você desenvolva empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dele ou dela, para que você possa conseguir ver, sentir e perceber algumas coisas como ela vê, sente ou percebe. Para isso vou propor um outro exercício. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder como se você tivesse a idade do seu filho ou da sua filha. Vou dar um exemplo. Vou te fazer uma pergunta. O que você gostava de fazer quando você tinha a idade do seu filho ou da sua filha? Como você era na escola, na idade do seu filho ou da sua filha? Essas perguntas você vai responder, vai anotar as respostas. Se você tiver alguma dificuldade para fazer isso, então pergunte para o seu pai ou para a sua mãe como você era na idade dos seus filhos. Vai ser um exercício bem interessante que vai ajudar você a entender e ampliar o seu conhecimento sobre os seus próprios filhos e sobre si próprio. Vamos lá? O que eu gostava de fazer? Quais eram os meus interesses? Como era na escola? Como era meu relacionamento com meus pais e irmãos? Quais eram os meus sonhos? Quais eram os meus medos e preocupações? O que eu fazia no tempo livre? O que eu sabia sobre o mundo à minha volta? Bom, agora que você já respondeu as perguntas, já fez as suas anotações, já se colocou na pele do seu filho, já fez uma viagem no tempo, voltou para a idade dele, compara as respostas que você anotou com as respostas do seu filho. Pode ser que sejam semelhantes, pode ser que sejam bem diferentes. O importante desse exercício é que você entenda que seu filho está num mundo diferente do seu, está numa fase diferente da sua fase. Eles são crianças, adolescentes ou jovens adultos diferentes do que você é hoje. Isso é muito importante para que você possa entendê-lo melhor, para que você possa ajudá-lo a se manter seguro e longe de comportamentos de risco. Não dá para a gente querer tratar nossos filhos como se eles tivessem a nossa idade, como se eles entendessem o que entendemos, como se eles vissem o que vimos, sentissem o que sentimos e desejassem o que desejamos. Eles estão numa fase diferente, mas isso vai passar. Eles vão crescer e a sua meta, como é a minha meta, é ajudá-los a passarem ilesos por essa fase de desenvolvimento. Se você tem filhos na infância ou é responsável por crianças, considere os seguintes traços de comportamento que são muito comuns à maioria delas. Isso é importante para que você possa estabelecer um relacionamento mais forte, de modo a ser mais influente na vida deles. As suas crianças têm a tendência de acreditar em você, então tome muito cuidado com o que você diz para elas. Se você não quer que elas mintam para você, então não minta para elas. Se você fizer uma promessa, cumpra suas promessas. Se você fizer um combinado, cumpra os combinados. Suas crianças têm a tendência de acreditar em você. As crianças gostam de aprender. E você pode tirar muita vantagem disso. Eles são curiosos por natureza. Eles querem descobrir o mundo. De fato, é um mundo novo para descobrir. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para ensiná-los. Quando, por exemplo, você estiver assistindo um filme divertido junto com eles, pergunte para eles o que eles aprenderam daquelas lições, que lições importantes que eles podem tirar. Sempre aproveite as oportunidades para ensinar seu filho. As crianças são agitadas. Acostume-se com isso. Elas têm energia, elas precisam se movimentar, elas querem pular, elas querem correr, elas querem gritar. Faz parte da natureza delas. É inerente à infância. Lembre-se que você já foi um dia da mesma forma. Eu lembro que quando era criança eu gostava de pular na cama, gostava de jogar travesseiro, gostava de pular, gritar, correr. Eu adorava correr e pular. Isso faz parte da natureza da criança. Acostume-se com isso. Acostume-se com um pouco de barulho, com um pouco de bagunça.
Pode ser um pouco frustrante se você é muito organizado, organizada, ou gosta de tudo no seu lugar, se você tem crianças pequenas em casa. Mas se você forçar a criança a ter um comportamento de adulto, isso não vai dar muito certo, porque isso é antinatural para ela. Ela é criança, ela não é adulto. Então não adianta exigir que a criança tenha um comportamento de adulto. Se você fizer isso, você vai prejudicar o seu relacionamento com ela. Em vez de fortalecer, vai enfraquecer os seus vínculos com ela. Então, lembre disso, crianças são agitadas e isso é totalmente normal. Crianças mais velhas adoram desafios, eles adoram competições. Na verdade, você pode aproveitar essas oportunidades para fazer brincadeiras, fazer jogos com eles de perguntas e respostas. Ao mesmo tempo, você pode ensinar várias coisas para eles nesses momentos e passar momentos agradáveis ao lado do seu filho. É uma ótima oportunidade de criar vínculos. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho, eu estudo, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar de fazer uma série de providências. Vou te dar uma sugestão. Anote isso na sua agenda, reserve um tempo para os seus filhos. Se você não trabalhar para criar vínculos com eles, não trabalhar para ter momentos saudáveis de diversão, momentos agradáveis com seus filhos, se você não conseguir fazer isso, eles vão buscar outras pessoas para ter vínculos, porque eles têm essa necessidade. Eles têm que criar relacionamento com pessoas. Se você não fizer algo hoje, não vai ter nada para lembrar amanhã. Lembrei de uma história de um escritor americano chamado Arthur Gordon, que ele escreveu sobre uma experiência que ele teve na vida dele com o pai dele. Quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade e o irmão dele tinha 10, o pai dele tinha prometido que ia levá-los ao circo. E aí eles estavam lá na mesa de jantar, eles estavam conversando, estavam animados que iam ao circo naquele dia. Aí o pai dele recebeu uma ligação do trabalho dizendo que ele tinha que então se dirigir para o centro da cidade e resolver um assunto. Aí eles ficaram assim esperando, ficar frustrados, ficar um pouco desapontados com a resposta do pai, né? E aí eles ouviram a seguinte resposta do pai no telefone: não, eu não vou, isso vai ter que esperar. Quando ele voltou para a mesa de jantar, a esposa dele, a mãe do Arthur Gordon, sorriu e disse para o pai assim: você pode esperar, o círculo está sempre voltando, você pode ir lá cumprir o seu compromisso, o círculo está sempre voltando. E ele disse: eu sei, o círculo está sempre voltando, mas a infância não. Isso ilustra a prioridade que a gente tem que dar para os nossos filhos. Muitas vezes a gente está tão atarefado com a rotina do nosso trabalho, com as coisas que absorvem o nosso tempo. E às vezes a gente esquece das coisas que são mais importantes. Eu sei que você pode ser muito ocupado, você pode ser muito ocupada, mas é muito importante que você reserve um espaço na sua agenda para os seus filhos, para construir um relacionamento forte e duradouro com eles. Todos nós queremos nos sentir aceitos e amados. As crianças não são diferentes. É natural querer participar de um grupo. Isso pode ser até um pouco perigoso se esse grupo exigir dos seus filhos que participem de comportamentos de risco, como o envolvimento com drogas ou infrações e delitos. Então é por isso que você deve estar atento. Mas é importante lembrar que o primeiro grupo, o grupo mais próximo e de maior referência para os seus filhos é a própria família. Se a família proporcionar um lugar acolhedor, se ela se sentir aceita, se sentir amada, se sentir segura dentro desse grupo, ela vai ter a tendência a se apegar a esse grupo. Não significa que ela não vai se apegar a outros grupos, ou que ela não vai querer ter envolvimento com outras, relacionamento com outras pessoas fora desse grupo. Mas significa que ela vai ver na família, vai ver em você um ponto de apoio, um ponto de suporte, uma pessoa, um grupo de pessoas que ela vai sempre poder recorrer. Então demonstre sempre amor para os seus filhos. Diga sempre para os seus filhos: eu te amo. Você lembra qual foi a última vez que você disse para o seu filho: eu te amo? Se você não consegue lembrar, é porque talvez faça mais tempo do que deveria. Diga sempre para o seu filho: eu te amo. Tem muito poder nessas palavras. Criança vê, criança faz. Mesmo que você não se dê tanta conta disso, você está sempre ensinando. Mesmo que você não esteja falando diretamente para a criança, para o adolescente, para o seu filho ou para a sua filha, você está sempre ensinando.
através do seu exemplo, através do seu comportamento, através das suas atitudes. Existem duas frases que eu gosto muito a respeito do poder do exemplo na vida das pessoas. A primeira frase é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E a segunda frase é: seu exemplo fala tão alto que não consigo ouvir sua voz. Mesmo que a gente não se dê conta, a gente está sempre ensinando nossos filhos, eles estão sempre observando o nosso comportamento e o nosso exemplo. E é, na maioria das vezes, através do nosso exemplo, que nós vamos ensinar para os nossos filhos, que nós vamos deixar a nossa maior herança para os nossos filhos. Gostaria que você prestasse bastante atenção nas próximas cenas. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? No, no, no. Os seus filhos percebem o seu exemplo diariamente. Lembre-se disso. Essa aula termina aqui. Te vejo na próxima.